Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, autoridades civis e militares, antigos Presidentes da República e da Assembleia da República, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhores Convidados. Mais uma vez enchemos esta casa de cravos. Mais uma vez aqui estamos, ao início da manhã, com cravos dispersos pela instituição e a recordar Celeste Queiro. É um bom dia para isso. É um bom dia para isso, não só pelos cravos, não só por aquilo que mostramos às pessoas que estamos em festa, no momento em que eles não estão em festa, nem podem estar em festa, porque a sua vida não lhes permite estar em festa. É sempre importante recordar isto. Esta mulher que foi aqui hoje recordada por todos, esta mulher que distribuiu cravos, esta mulher que pôs os cravos nas armas e na loja, morreu abandonada na urgência de um hospital à espera de ser atendida em Portugal. Antes de celebrarmos, devíamos ter a vergonha de pensar o país que construímos nestes últimos anos. Antes de celebrarmos o que é vazio, o que não interessa a ninguém, devíamos recordar olhos nos olhos aquela mulher e perceber que depois de tanto cravo, depois de tanta festa, morre sozinha numa urgência que não lhe deu resposta, num país que não lhe deu resposta. A Celeste é bem o exemplo das Celestes todas do país inteiro, que enquanto nós aqui estamos mais uma vez a celebrar, a dizer viva e a levantar os braços, morrem nas urgências ou têm filhos nas ambulâncias, morrem nas urgências ou têm filhos à porta de casa, morrem nas urgências ou chegam a um posto dos Correios e veem tudo a sacar subsídios, menos eles e os seus filhos. Por isso não me venham com cravos, não me venham com cravos, venham com soluções para Portugal. Imaginemos que um alien chegava agora a Portugal e nesta tal revolução de inteligência artificial se perguntava: ChatGPT, diz-me como está Portugal. Tentem, vão ter uma resposta surpreendente. Em Portugal, o poder de compra é o 15º pior em 20. O 15º pior em 20. A carga fiscal atingiu o ano passado o valor recorde de 38% do PIB. E tem o 9º salário mais baixo da Europa. Isto seria o que vos diria a inteligência artificial se agora mesmo perguntassem: diga-me como está a economia portuguesa. E por isso eu pergunto, se a inteligência artificial nos diz rapidamente que estamos na pobreza, como é que a inteligência do Primeiro-Ministro ainda não percebeu isso neste país? ...50 anos, 51 anos, 50 anos e 51 anos. 51 anos de muita mudança neste país, ora boa, ora má. Mas há uma que todos vimos nos últimos anos. Foi o crescente número de pessoas que acorreram a este país, que por culpa de um governo anterior, uma bancada aqui displicentemente sentada de cravo ao peito, deixou entrar milhares, milhões neste país, sem controlo, sem verificação, sem sabermos quem são. Hoje ali estão eles, sentados como se nada fosse com eles. Cravo ao peito, vida para a frente, Celeste sempre, dizem eles. Esquecendo as verdadeiras Celestes, que são as vítimas daqueles que deixaram entrar sem segurança neste país. As verdadeiras Celestes deste país. E por isso permitimos-nos, nos 50 anos de Abril, ter alguém que, nomeado por um Primeiro-Ministro, diz: é incontornável que tivemos uma enchente de imigrantes. Porém, os jovens portugueses podem ficar em casa dos pais até mais tarde e devemos dar-lhes prioridade para aceder à habitação. 50 anos de cravos, 50 anos de Celeste, 50 anos de Abril para dizermos que quem vem de fora tem direito a casa e a saúde. Quem cá paga impostos tem direito a nada e tem direito a pagá-los ainda mais. É este o Abril destes cravos que aqui estão. É este o Abril que aqui temos.
O Abril que, quando morre o Odair, sai à rua com os cravos vermelhos na mão a dizer: meu Deus, a polícia é um desastre, é uma miséria. Mas quando o Manuel é assassinado em Braga por gangues brasileiros, ninguém mexe uma palha neste país para o defender. Em nome do Manu, em nome do Manel, em nome de todos os Manels desta vida, nós estamos aqui por vocês. Nós estamos aqui por vocês. ...50 anos de Abril, 51 anos, falam das mulheres, do voto, e criaram nos últimos anos o país mais inseguro para as mulheres possível. O país onde os crimes sexuais aumentaram brutalmente e só as violações tiveram um aumento de 10%. Quando foi preciso resolver o problema, olharam para o lado novamente, porque na verdade não fôssemos nós ser acusados de ser extremistas ou racistas ou xenófobos se as mulheres começaram a ser assediadas em grupos espalhados por todas as cidades do país, se as mulheres em número foram mais violadas do que foram noutros anos e se os crimes contra crianças aumentaram brutalmente. Quem quer saber disto? Se é tão bom pôr cravos vermelhos e dizer que foi tudo bem? Não, nós não aceitamos que outros venham para aqui objetificar as nossas mulheres, dizê-las que elas têm que se vestir ou como é que elas não têm que se vestir, tirar-lhes os direitos, como os senhores quiseram tirar-lhes esses direitos nos últimos anos. Já na despedida, o tal Alien ainda perguntaria assim: como está Portugal em termos de corrupção? E aí quase cairia de desgraça. Mas ficaria para um dado que não devemos esquecer, que do governo que prometeu combater a corrupção, caímos 9 posições e estamos agora em 43º no índice da percepção da corrupção em 2025. Tornámos-nos um país em que os portugueses sabem e sentem que têm uma classe política corrupta ou corrompida, capaz de vender os seus interesses de decisão do país por interesses que são de terceiros. E era isto que Abril deveria ter resolvido. Porque se é verdade, como dizia o deputado António Filipe, que foram anos e anos de corrupção, o que dizer dos 50 que lhes seguiram? Que a uma corrupção fechada transformou numa corrupção aberta, que a uma corrupção escondida tornou numa corrupção aos olhos de todos, e pior ainda, em muitos casos, é que a uma corrupção sem punidade deu-lhe outra, em que os condenados e os criminosos andam livremente pelo país a gozar com o dinheiro e a gozar com aquilo que fizemos. Essa corrupção, de um lado e de outra, tem que ser acabada e tem que ser combatida. Essa corrupção devia ser a homenagem a todas as celestes dessa vida. Essa corrupção devia ser a nossa prioridade nesta Assembleia da República. Senhor Presidente, senhores deputados, quisemos um país que desse casa para todos, que fosse a casa de todos. Nunca tivemos, foi tanta dificuldade em tê-la como hoje. E o tal país que quis ser a casa de todos, esqueceu-a dos seus próprios e dos seus filhos. Esqueceu-a dos nossos filhos que conseguiram pagá-la para ter hoje uma casa melhor. A habitação aumentou 135,2%. E Portugal é hoje um dos piores países do mundo para aceder à habitação. No quarto trimestre de 2024, os preços aumentaram 15,5%. Quem nos está a ver sabe do que estou a falar. As casas em Portugal tornaram-se um inferno. Quisemos ser o país da casa para todos. Acabámos por ser o país da casa para ninguém, ou para quem a conseguia ter, sem conseguir fazer muito por isso. Quisemos dar prioridade aos que vinham de fora e não somos capazes de ajudar os que toda a vida pagaram para ter uma casa. Quisemos dar creche a todos, mas há 20 mil sem terem acesso à creche ou sem conseguirem lá ter os seus filhos. Este partido quis dar prioridade a quem trabalhava por uma vez na vida e dizer que os filhos de quem trabalha deveriam ter prioridade no acesso à creche. Mas afinal de contas, este país estava feito para os coitadinhos habituais. Afinal de contas, este país estava feito para aqueles que ano após ano nada faziam e queriam ter sempre prioridade em tudo.
Nós tivemos a coragem de fazer esse corte. O corte de, pela primeira vez na vida, esquecer o país das minorias coitadinhas, o país dos coitadinhos do sistema e dar um país para quem trabalha, para quem investe, para quem trabalhou, um país para quem paga este país. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, não podia terminar sem fazer estas referências que vou fazer. Num país que disse aos seus imigrantes que deixariam de ter Serviço Nacional de Saúde, aos nossos imigrantes lá fora, às nossas comunidades, àqueles que tiveram que pagar tanto e saíram daqui de sonhos perdidos e coração desfeito. A esses dissemos-lhes que passavam a estar inativos no Serviço Nacional de Saúde. E a quem chegava dávamos tudo e damos tudo de mão beijada. Damos tratamentos de 4 milhões de euros e o que for mais preciso. Não damos é para quem cá toda a vida teve. Eu não podia terminar este discurso hoje sem recordar, porque é mesmo de recordar a que me refiro, todos aqueles, para além dos que aqui estão, todos eles, de norte a sul do país, nas ilhas, os que vivem lá fora e os que já partiram. Porque num dia em que são tão espezinhados, eles merecem esta evocação. A todos os antigos combatentes da nossa pátria, a todos eles, uma sentida homenagem neste 25 de abril. Alguns vivem com 93 euros e nós não nos devemos esquecer deles, porque eles nem conseguiriam ter estes escravos postos na sua casa. Há aqueles que voltaram do antigo império, é esses que aqui vieram e que chegaram sem nada. E por isso, Sr. Presidente da República, permitem-me, sem nenhuma provocação, dizer-lhe novamente neste plenário: enquanto o Chega aqui estiver, nós nunca pagaremos 1 cêntimo de indemnização, 1 cêntimo a nenhuma antiga colónia deste país. Nunca pagaremos 1 cêntimo a nenhuma antiga colónia deste país. Porque se quiséssemos pagar a uma antiga colónia deste país, nós primeiro tínhamos que pagar aos milhões de retornados e aos seus familiares que vieram sem nada e tiveram que construir Portugal. Era a esses que devíamos pagar primeiro. Termino com o apelo que estes escravos da Celeste me deixam sempre. A frase não é minha, é de Salgueiro Maia. Salgueiro Maia dizia: não percam tempo a fazer celebrações, não percam tempo a fazer celebrações do 25 de Abril. Salgueiro Maia dizia assim, e dizia cara a cara como eu gosto de fazer: meus caros, o 25 de Abril não se celebra, o 25 de Abril cumpre-se, nós vamos cumpri-lo.